Bom dia, meu amigo, quanta alegria nesse dia poder te encontrar. Falo de coração e com muita emoção, amigo, eu quero te desejar a paz que vem do Senhor, te desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor, no sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar. Agora o que eu mais quero, amigo, nesse momento é poder te abraçar. Bom dia, gente. Bom dia com minha viola aqui, meu violão de 12 cordas, para harmonizar com você que vem para o nosso Talentando nesse momento de nossa reflexão. É um programa que tem a intenção de deixar com você a semente da reflexão, reflexão sobre a vida, reflexão sobre a importância da passagem sobre a terra, entendendo a espiritualidade de acordo com o que a doutrina espírita nos mostra, a continuidade da vida. Não é surpresa hoje que se fale abundantemente em continuidade da vida, afinal, a ciência avança os seus estudos para responder à eterna pergunta do homem: de onde vim, para onde vou? Os grandes filósofos responderam cada um à sua maneira: de onde vim, para onde vou? Até que Kardec lança em Paris o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, descortinando para o ser humano a possibilidade de conhecer a verdade. De onde vim, para onde vou, o que é a continuidade da vida, o que é essa minha oportunidade de uma existência tão efêmera. E me lembro a família das efemérides, aquela família de inseto que vive apenas 24 horas. É como se para nós o mesmo fosse revelado. A nossa vida não é de 24 horas para a maioria das pessoas, evidentemente. Há quem chegue na Terra e viva somente as 24 horas. Porém, temos aí a oportunidade de viver longos anos refletindo e muitas vezes não valorizamos essa oportunidade para o enriquecimento do espírito. Quantos de nós ainda vaga pelo mundo como se fosse um caminhante à beira da estrada, sem saber para onde vai, sem saber o rumo certo, sem saber o porquê de caminhar e em busca do que está. E todos buscamos a felicidade tão almejada, essa paz interior, alguma coisa que nos cause uma sensação de bem-estar. Buscamos incansavelmente pela vida, pensando até que esse sentimento, por acaso, esteja nos bens materiais, no conforto. E quanto mais refletimos, descobrimos que não, que essa paz interior, essa alegria de viver, essa satisfação que tanto buscamos está dentro de nós mesmos, a partir da reflexão, a partir da descoberta, da autodescoberta, a partir da simplicidade, como dizem os cantadores do Nordeste naqueles versos simples que eu cito sempre aqui no programa Talentando, a capacidade de o poeta colocar numa trova toda a riqueza de um pensamento, ou num soneto, como diz um grande poeta Raul de Leone, citando que as pessoas simples são aquelas que passam pela vida com tanta felicidade, sem mesmo perceber que estão sentindo. A felicidade é um sentimento que vem e você não percebe que está tão feliz assim, com tanta naturalidade, com tanta simplicidade, porque prossegue vivendo dessa forma. E quando a gratidão é a base desse sentimento, ele não passa,
um sentimento que perdura no ser humano. Portanto, é esse o nosso propósito da vida, não apenas de sentir felicidade sem saber por quê e para quê, mas de sentir essa alegria interior realizando tudo aquilo que queremos realizar, compreendendo que o tempo sobre a Terra é um tempo limitado. Somos limitados no tempo, no espaço, nas nossas capacidades, nos nossos talentos, reconhecendo que podem ser desenvolvidos os talentos. O des é o prefixo do tirar. Quando eu desenvolvo, eu tiro o invólucro. Representa tirar o invólucro, tirar aquilo que impede o crescimento. Quando falamos em desenvolver nossos talentos, presume-se que este talento está ali, adormecido e precisa ser revelado ao mundo. Portanto, acredite você que gosta de tocar um violão ou que diz que quer aprender um violão, simplesmente mantenha-se focado nisso, porque é possível sim, não há idade, não há empecilhos para você buscar a realização tão gostosa. Afinal, o programa Talentando tem esse objetivo de falarmos de coaching, de falarmos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de autodescobrimento, com base na doutrina espírita. É a nossa reflexão a respeito do crescimento do espírito, nessa estrada da vida, nessa estrada tão séria que é a estrada da eternidade, onde as paradas representam exatamente as nossas vivências. Às vezes comentamos sobre as diversas vidas que temos. Eu concordo com Divaldo Pereira Franco quando diz que nós não temos várias vidas, nós temos uma vida só, que é a vida do Espírito, a vida na eternidade. O que nós temos várias são existências. Quando vem essa oportunidade, o Espírito se prepara no plano espiritual, encarna esse corpo limitado, conquanto uma máquina maravilhosa, perfeita, ainda em desenvolvimento, ainda sofrendo mutações constantes, em busca de um aperfeiçoamento que o Pai nos permite. Passamos aqui alguns anos, nos despedimos da Terra, retornamos ao plano espiritual, nos preparamos de novo com base em nossas necessidades de aperfeiçoamento, com base no que os nossos instrutores espirituais, nossos mentores, nossos guias, nossos amigos que se dedicam ao nosso aperfeiçoamento, aqueles que se comprometem conosco na espiritualidade, em uma vida, uma existência, melhor dizendo, nos ajudarem a que atinjamos o objetivo do autoaperfeiçoamento, superando muitas das falhas que trazemos, muitas das quedas que cometemos, até que possamos nos desapegar daqueles vícios, daqueles maus hábitos, com o estabelecimento de novos hábitos, para rompermos com a ligação com maus hábitos. É preciso que se estabeleça novos hábitos, bons hábitos. E por falar em bons hábitos, quero aproveitar esse hiato, com esse ponteado de viola aqui, para lembrar você que nós estamos à beira de setembro já. Ou seja, todo mundo comenta, o ano está acabando, como os dias passam tão rapidamente, o que eu fiz esse ano, enfim. É o momento sim de nos prepararmos para o ano que vem. Quero dizer que você planeje, pense em planejar, sim, todas as mudanças que almeja e que não conseguiu em 2018. Nós temos ainda um bom tempo pela frente até o final do ano, mas eu quero apenas deixar aqui a semente de que se você não começar
a planejar, a pensar, a raciocinar sobre aquilo que já pensou e não fez, já desejou e não implementou, já falou tantas vezes e não cumpriu, agora é o momento de, se você quiser cumprir, de pensar, de planejar-se para isso, de efetivamente escrever tudo aquilo que você precisa transformar, escrever suas metas, mas escrever no papel ou no seu tablet, o que seja. Hoje nós estamos tão tecnológicos, não é verdade? Não falta ferramenta, não falta um bloco de notas no telefone, não falta um papel para você colocar suas metas, pensando já naquilo que há tantos anos vem dizendo para si mesmo e não faz. Eu quero lembrar a importância também de você entender que aquilo que você jogou, colocou no inconsciente a respeito do que é necessário fazer e não tomou sequer a primeira providência, gera uma ansiedade muito grande. E as pessoas não sabem por que convivem com tanta ansiedade. Uma das causas, obviamente, é o fato de você colocar no inconsciente o seguinte: preciso estudar inglês. E coloca com toda a força, preciso, fala várias vezes, ou seja, semeia no inconsciente essa necessidade, mas não toma uma providência. Hoje, se você não tem recursos, não tem dinheiro, não pode pagar uma aula, há várias formas de você iniciar o seu estudo de inglês, esse self-learning, esse estudo sozinho, que seja ouvindo muitos filmes em inglês, sem legenda, estabelecer um programa que seja viável para você, mas tomar a primeira iniciativa, conversar com um professor de inglês mais próximo que pode ajudar neste estudo a partir de uma leitura, a partir de uma base simples, mas é preciso dar o início. Se você imagina, pensa, quer, deseja, coloca no inconsciente e não toma providência, vai virar ansiedade. E o que é pior, imagine fazendo isso com tantas coisas. Quero aprender, fazer um curso, quero me desvencilhar de um relacionamento, quero estudar a doutrina espírita, vou ler os livros de André Luiz, a partir de agora quero fazer isso, estudar mais a doutrina espírita, quero ler a revista espírita, quero ler a obra de Kardec, mas não toma a providência de estabelecer a disciplina. Outro dia, numa conversa com Haroldo Dutra Dias, foi-lhe perguntado o seguinte: o que ele fazia para cumprir com tantas coisas? Como é que ele consegue realizar tantas coisas? E Haroldo respondeu: com disciplina. Ou seja, disse ele, eu me levanto às 7 da manhã, eu tomo meu banho, eu tomo meu café, levo meu filho à escola, volto, dou continuidade aos estudos dos livros que estou planejando. Aí ele corrigiu, não é que eu me levanto, tomo café, depois tomo banho, ou às vezes o banho primeiro, depois o café. Não tem isso. É com muita regra e disciplina. Me levanto às 7 horas, tomo meu banho todos os dias no mesmo horário, tomo café, levo o filho à escola, volto. Ou seja, tem o seu dia absolutamente determinado, traçado, para que possa cumprir aquilo que cabe no seu dia. Porque se nós vacilarmos 10 minutos, 15 minutos, eu estou cansado agora, vou fazer tal coisa, e muda o roteiro do que planejou, evidentemente vai ser um dia perdido, sem que se realize aquilo que foi planejado. Portanto, à beira do final do ano já estamos, e é o momento para começarmos a desenhar o que queremos para o ano que vem. Desenhar porque eu digo, quando chegar dezembro, que é aquela correria de Natal, aquela coisa toda que nós julgamos, muitas vezes criticamos, que o Natal é um comércio, que não se pensa em Jesus, tá bom, sempre a mesma ladainha, mas nós nos deixamos levar, sim, pelo movimento de final de ano, pela compra de presentes, e aí passamos o mês de dezembro naquela correria, mencionamos sempre, uma correria absurda, e sem implementar qualquer plano que seja para o próximo ano. Portanto, já quero advertir que é momento de você pensar naquilo que
quer realizar para o ano que vem. Vamos determinar essas metas, vamos pensar no que a espiritualidade já vem intuindo você há tanto tempo, dando-lhe a ideia daquilo que é preciso seja realizado para ser proativo, não esperar o problema acontecer, o desafio aumentar. Conheço algumas pessoas que estão sempre se preparando, estão sempre em fase de preparo. É um curso, é uma viagem produtiva, é algo que ele sabe, reconhece, pensa, se antecipa para que os problemas do mundo, da vida, da carreira não cheguem de sopetão sem que ele tenha uma resposta. Pessoas que se preparam para o momento próximo de desafio. Essas pessoas reconhecem que não será por muito tempo aquela tranquilidade. Minha mãe sempre dizia o seguinte: quando a vida está muito tranquila, que tudo está muito bem, desconfie, porque o desafio vem logo à frente. E se nós nos antecipamos, não é pensando que tudo vai piorar, pelo contrário, senão piora mesmo. Foi Jó quem nos disse na Bíblia: tudo o que eu temia me sobreveio. Ou seja, o meu pensamento carregado de preocupação com uma coisa só, ou com algo que seria muito ruim acontecesse. Pessoas que têm medo de ser assaltadas acabam sendo assaltadas, porque é a única referência que há no subconsciente do que possa acontecer. Devemos criar coisas boas, hábitos bons, pensamentos bons, e há em André Luiz, em toda a coleção de André Luiz, essa preocupação de que as formas de pensamento nossas sejam formas boas, que nós consigamos sintonizar a espiritualidade no que há de melhor, que nós sejamos a referência de coisas boas. Como diz o Formiga, caminhar está escrito pela vida, pelo mundo, inventar como na infância figura, sonhos, paisagem, correndo diante dos olhos como coisas a passagem de um trem na manhã alegre. Esse poema da alegria de viver é muito interessante porque ele já, sem conhecer a doutrina espírita, sem conhecer os mecanismos do pensamento, sem conhecer o que hoje nós conhecemos sobre o inconsciente e o consciente, ele, como poeta, já cantava essa alegria de viver como coisas a passagem de um trem na manhã alegre, ou seja, imagens que criamos e que vão propiciar a realidade. E falando sobre o autodesenvolvimento, conhecimento de si mesmo, lembramos a pergunta de número 919 de O Livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmo é o tópico quando Kardec diz assim: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as canções que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais,
Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ou entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, diríeis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. É de Santo Agostinho essa reflexão sobre a importância de avaliarmos nossas ações no dia a dia, de prepararmos o curso da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, sendo mais produtiva, sendo efetivamente a realização daquilo que planejamos na espiritualidade. Ficamos aqui com o nosso Talentando, desejando a você um excelente dia. Torne-se um amigo da Boa Nova para poder baixar todos os programas dos seus comunicadores preferidos. Enfim, esteja conosco. Acesse www.radioboanova.com.br e permaneça em sintonia com a Rádio Boa Nova. Muito obrigado. Até a próxima.